Bem, já é mais de meia-noite, já é domingo. Eu não costumo gravar no domingo, mas como ontem, sábado, foi um dia atípico, porque eu geralmente gravo de manhã, e aí o dia foi mais intenso, né, do meu trabalho. Eu acabei gravando à noite e já que eu estava tranquila, resolvi já fazer os dois vídeos. Quem não viu o outro vídeo anterior a esse é Idolatria e Fanatismo, parte um, onde eu coloco praticamente no parte um, mas as definições sobre idolatria do ponto de vista, né, conceitual de um dicionário normal, do ponto de vista histórico e também na palavra de Deus. E agora eu entro falando, né, a parte 2 para concluir. Idolatria, é até uma pergunta, né, que eu coloquei. Idolatria e fanatismo, qual que é a diferença? Porque se a gente for prestar atenção, até o nome fã, ele vem pela lógica de fanático. A pessoa que ama demais aquele ídolo, ama demais aquele cantor, artista. Geralmente quando você gosta, inclusive, assim, de uma música, fala, nossa, eu sou fã demais. No Brasil virou uma gíria, né? Então aí vem do fanatismo. E se a gente for, então, observando hoje essas questões, quando eu falei da política, né, dos ídolos, tanto da política, da música, ou, enfim, das imagens, ou de pessoas, tudo isso aí é considerado, pelo que fala a Bíblia, o conceito e a história, é idolatria. E eu costumo dizer assim, que tudo aquilo que você coloca acima de Deus em algumas coisas, ele se torna um ídolo. E às vezes a gente fala, imagina, não, Deus pra mim é tudo. É igual aquela fala assim, aquelas pessoas falam assim, você já negou Jesus? Não, imagina, nunca. Mas aí ela tem uma oportunidade de falar de Jesus para um governador, um político, uma pessoa importante para a sociedade. Aí ela muda totalmente o contexto, porque ela acha que aquela pessoa ali não. Para que ela vai falar de Jesus para ela? Vai passar de, né, coisa brega. Pois é, aí você nega Jesus, porque Jesus, ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa, o dia que eu entendi que eu era criatura, que eu não era filha, nossa, eu falei, meu Deus, eu era uma criatura. Porque a Bíblia diz que nós só nos tornamos filhos quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Aí voltando aqui para a parte da idolatria, diferenciar idolatria do fanatismo, ou aliás, conceituá-los, né? Porque eu já falei no outro vídeo, mais de idolatria. Então vamos seguir agora falando da questão do fanatismo. Então eu, do mesmo jeito, fiz um pequeno estudo, rapidinho, né? Sobre fanatismo. Aí eu até fiz observação sobre fã. Você ser fã demais de alguém, defender aquela pessoa assim até morrer. E às vezes pessoas assim vê, né, a pessoa fazendo um monte de coisa errada, mas ela continua ali defendendo aquilo com todas as forças, né? Então, olha o quão forte é o fanatismo. Fanatismo tem assim o dicionário: zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância. Isso quando fala sobre religião, né? E tem também a parte que fala da política. Faccionismo partidário, adesão cega a um sistema ou uma doutrina, a alguém ou a algo, uma paixão, ou seja, desenfreada. Não precisa nem detalhar, né, como é que é isso no Brasil. E aí, as pessoas que são contra, às vezes, essas pessoas que são tão cegas, elas é que chamam a gente de, né, de todos os, enfim, todos os pejorativos e mais alguns. Fascista, de todos os istas. Então, vamos nem falar nesse assunto que dá outro vídeo.
E o objetivo aqui é só deixar bem claro. Quando você que confessa a Cristo, confessa Jesus, que tem sua fé, que confessa amor e leva para o lado da espiritualidade, alguns debocham da sua fé, dizendo que você é fanático. Eu, por exemplo, você sabe o que eu faço? Sou mesmo, sou muito fã de Jesus, sou apaixonada por Ele. Muito melhor ser fã de Jesus que morreu na cruz por mim, vai lá em Jerusalém ver se Ele está lá. Ele já ressuscitou e Ele deu lugar. Se a gente der lugar, Ele habita em nós. Do que eu ficar me rasgando, pagando show de R$300 aí para ficar gritando por um ídolo? Jamais. O que esse ídolo pode fazer por mim? Então é isso, é por aí. O fanatismo. Quem será realmente que são os fanáticos? No francês, eu não falo francês, tá, gente? Bom, tem fanatismo, eu peguei um estudozinho que fala que no francês é fanatisme. Eu acredito que é me, né? Depois eu pergunto pro meu amigo professor de francês, né? Que trabalhou comigo. O fanatismo é um estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente. Pessoa que acredita cegamente em alguma coisa e não admite contestação. Então veja bem, fala aqui de intolerância, irracionalidade, persistência, a pessoa ali bate, morre brigando, sabe? Sem uma coisa cega. Agora, trazendo para o lado do cristianismo, a Bíblia diz que a nossa fé deve ser o quê? Racional. Então, as pessoas falam muito do que elas não conhecem. E a Bíblia diz, na hora que chegar na parte de adoração, que nós temos que adorar o Senhor com toda a nossa paixão, com todo o nosso fervor, adorar Ele em espírito e em verdade. Então, tudo que a gente faz ainda é pouco. Se nós falarmos, igual eu disse, sobre Jesus, 24 horas por dia, ainda nunca vai pagar o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, por mim e por você, mesmo aquele que não acredita, que não está nem aí. Mas foi Ele que deu a vida, por mim e por você. Enfim, vamos seguindo, né, sobre fanatismo. E aí, eu quero concluir essa palavra de fanatismo, idolatria, e eu queria deixar a reflexão para você que me assiste. A minha intenção não é criar polêmica entre igreja X ou Y, porque, como eu falei, dentro das igrejas das quais eu faço parte de uma, né, chamadas evangélicas, e eu trago isso para nós por quê? Porque nós precisamos ter essa consciência, que enquanto a gente aponta às vezes para um que está idolatrando uma imagem, eu não faço isso. Tome muito cuidado, né? Essa semana mesmo eu vi algumas pessoas chateadas no Face porque diz que a minha irmã em Cristo, né, a pastora que eu considero demais, Ana Paula, e também já teve algumas polêmicas com a Aline Barros, porque falam às vezes uma coisa, sabe, da igreja X que vai acabar, ou isso ou aquilo, aí vira aquela polêmica sem fim. E eu já corto logo, sabe como? Jesus não veio para salvar a igreja. A igreja somos nós, pessoas. Placas denominacionais ou religiosas não vão salvar. Quem vai salvar? O único Salvador. O único. Até coloco minha latinha aqui, ó, que eu amo, para sempre estar lembrando. One way. É o único caminho que leva o homem à salvação. É através de Jesus Cristo. Quem não acreditar e diz que acredita na Bíblia, então a gente tem que rasgar. Eu creio. Creio, confesso e professo e adoro e faço o maior, sou muito feliz por ter Jesus no meu coração. Então eu queria terminar esse assunto tão polêmico, mas para mim foi tão gostoso, porque não sou eu que vou convencer você que está assistindo esse vídeo, é o Espírito Santo.
E eu tenho visto que Deus tem pressa. A Bíblia diz que os campos estão prontos, mas poucos são os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São aqueles que foram convocados para falar de Jesus e não estão fazendo. E lá em Joel diz que nos últimos dias, ele falava assim, escreve a visão. Aí uma época, quando houve aquela questão do G12, do encontro, aí as pessoas falavam, não, é a visão, tá falando da visão. Nunca entrou aquilo lá na minha cabeça. Hoje, com as redes virtuais, escreve a visão, porque até quem passar correndo, olha. Porque quando eu passo ali, tá, no meu feed de notícias, eu enxergo tudo que está passando ali. Então eu recebo tanto lixo no meu Facebook e vejo muitos cristãos que passam muito tempo perdendo com besteira. Muita coisa que não edifica e fica lá e perdendo tempo, porque tem muita gente morrendo, muita gente perecendo, muita gente precisando de ouvir uma palavra de amor, de salvação, e fica... Aí quando alguns ainda falam, ainda vão falar, é como se estivesse pregando dentro de as quatro paredes, para quem conhece a palavra, e aí por isso que causa essas polêmicas. Então eu queria deixar uma palavra, duas palavras na Bíblia, para finalizar esse vídeo, que é a parte 2, da diferença entre idolatria e fanatismo. Quem será que são os fanáticos? Quem será que são os idólatras? Nós temos que avaliar muito. E quando eu falo para você, eu olho para mim também. Então aqui, fala em Isaías 29:13, diz assim, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Forte isso, né? Isaías 29:13. Então tem muita gente que idolatra placa, tem muita gente que idolatra um dia, porque tem um ritual lá, porque ele acredita que aquele dia ali, quem desobedecer ele, tal. Enfim, tem todo tipo de idolatria. Ah, só a minha igreja, eu acho tão engraçado quando você é evangélica, sou. Já pergunta logo, de qual igreja? Aí ela já me estuda para ver se eu sou realmente crente. Isso aí não tem nada a ver. Apocalipse, para encerrar, fala assim, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então só a Ele que nós devemos prestar culto. Quem discorda disso, que continue suas práticas, mas nós estamos aqui, eu estou aqui para falar da verdade. Que Deus abençoe, que você tenha um lindo domingo, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.